Hoje conversaremos sobre a relação entre pais e filhos, quais as nossas expectativas, as nossas dificuldades na criação, seja de filhos pequenos, adolescentes, as nossas frustrações, né? Quem tem aí filhos que sofrem com crises de ansiedade, depressão, problemas de obesidade, medos, situações que a gente não sabe como resolver, que os filhos estão sofrendo, vamos tentar achar uma forma de auxiliar, de dar luz, de entender o que isso quer dizer e quais as situações, como que os pais podem trabalhar nessas dificuldades, olhando para si mesmo muitas vezes, né? Então, hoje eu e o Rafael conversaremos, também teremos um exercício prático para as pessoas se trabalharem, entender melhor isso, e vamos conversar sobre essa temática da relação, da criação, todas essas informações que são importantes para que nós possamos ajudar os nossos filhos que estão com dificuldades, com algumas limitações, né? Muitas vezes nós criamos essas expectativas, tentamos fazer o melhor e mesmo assim os filhos apresentam algumas dificuldades. Então vamos revisar toda essa questão do relacionamento, do sistema familiar, das nossas inconsciências, como que nós podemos mudar a linguagem ou tentar auxiliar da melhor forma os nossos filhos, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, se vocês quiserem indicar essa live para alguém, quem está tendo algumas dificuldades, seja com relação aos filhos, né? Todo esse processo aí envolve uma coisa muito profunda, envolve situações que às vezes a gente não dá conta e não entende também. Mas os nossos filhos, eles são um reflexo da nossa história, das nossas limitações, das nossas crenças. Então, teremos um papo forte, às vezes é um pouco pesado lidar com os filhos, que a gente tenta transferir algumas situações para os filhos e às vezes não conseguimos nos enxergar e perceber as nossas dificuldades, as nossas questões. Então o pessoal vai entrando, boa noite, tudo bem? Esperar que o Rafael solicitar a entrada no vídeo. Tudo bem? Podem indicar a live. Muito boa noite. Petri, Everton, Daniele, a minha mãe entrou aqui, Tamara, Camila Nardini, Patrick, tudo bem? Minha esposa acompanhando também aqui os nossos filhos. Então vamos entrar nesse assunto a fundo, podem ir indicando a live. Relação pais e filhos, dificuldade dos filhos, conflitos dos filhos, como que nós podemos ajudar os nossos pequenos. Boa noite, Andressa. Aqui o Rafael solicitando a live aí para quem tem interesse, passando adiante essa mensagem importante. O conteúdo vai ficar gravado também e teremos uma ferramenta para a gente se trabalhar e poder ajudar os nossos filhos. Boa noite, Rafael. Como é que tu está? Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Melhor agora, pô. Muito bom, Tudo certo? tudo Vamos iniciar a certo. nossa conversa hoje sobre essa relação familiar. Pessoas que têm muitas dificuldades, né? Várias pessoas já me encaminharam aqui, meu filho é muito tímido, meu filho sofre com tal situação, tá com uma doença, tá com crise de ansiedade, depressão. O que nós poderíamos, como é que a gente introduz esse assunto para esses pais que estão com essas dificuldades e tem alguma demanda do filho para trazer e como que esses pais podem também agir? Como é que começaremos esse assunto? O que tu tem a me falar sobre essa questão dos filhos? Fala, Cassius, maravilha, meu amigo. Um tema bem profundo esse, né? Cheio de nuances, cheio de hiperlinks aí, né? E tenho certeza que você tem muito para trazer para a gente aí também com essa questão toda desse olhar sistêmico da coisa aí, né? É muito bacana. Mas eu vejo assim, Cassius, eu acho que para iniciar esse assunto, né? Eu digo assim, a gente não veio para a vida sabendo as coisas, né? O que a gente sabe hoje a gente aprendeu. E o problema é que a gente aprendeu com as experiências que a gente teve. E às vezes essas experiências, elas não foram as melhores possíveis, não foram as mais perfeitas possíveis, foram o que estava acontecendo, né? Então, assim, eu vejo quando nasce um filho, nasce também a culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce um pai, e a gente sempre acha que não está fazendo o suficiente, que a gente devia se esforçar mais, que a gente devia correr atrás mais, que a gente devia cuidar mais, que a gente acha que não é bom o suficiente, né? Então é muito complexo isso. E assim, a gente aprendeu a ser pai para quem tem filhos aí, né? A gente aprendeu a ser pai com quem?
com os nossos pais, né? E não é julgar eles, achar que eles não foram bons pais, eles foram o melhor que eles puderam, né? Mas a gente aprendeu os padrões de criar os filhos com eles, e às vezes a gente luta contra isso, mas às vezes até a força que a gente coloca para lutar contra isso é justamente o que faz a gente se tornar, às vezes, mais isso e repetir padrões lá do passado, né? Então, acho que é mais ou menos por aqui. O que você acha disso, Cássio? Perfeito. Tem aquela reflexão como se nós fôssemos uma árvore, né? E os nossos frutos, eles vão vir fortes, saudáveis, ou eles podem, às vezes, vir com algum machucadinho, alguma questão que a gente se preocupa. Só que a gente tem que olhar como árvore, muitas vezes, para nossas raízes, que as nossas raízes são os nossos pais. E aí, esse tema que tu Uhum. coloca, muitas vezes, as pessoas falam assim: eu amo o meu pai, mas ele poderia ter trabalhado mais, poderia ter trabalhado menos. Eu amo a minha mãe, mas ela é muito chata. Ela, quando eu tirava nota 10, ela dizia para mim, não fez mais do que obrigação. Eu amo a minha mãe e meu pai, mas eles não deviam ter se separado. Então, quando as pessoas entram nesse julgamento, nesse sentenciamento dos pais, elas acabam se desconectando das suas raízes, não recebem esse amor profundo, não conseguem nem ver o mínimo que eles receberam e acabam perdendo também a força para lidar com os filhos. É uma Uhum. forma de interromper o fluxo do amor quando eu julgo, quando eu quero fazer muito diferente, quando eu questiono, eu critico, aí daqui a pouco eu vou ter justamente talvez mesmas dificuldades com meus filhos e eu quero fazer muito diferente e acaba que mesmo fazendo diferente, o meu filho apresenta fragilidades que muitas vezes nós que questionamos os nossos pais não apresentamos. Então, Uhum. essa é uma das questões que muito se repete no meu consultório. É uma coisa que eu vejo assim, Cássio, ninguém me fala isso, cara, mas eu vejo assim na minha prática atendendo as pessoas, uma coisa que eu vejo que é nítido, é que assim, quando tem alguém que você não perdoa lá no passado, sabe? Você acha que o teu pai foi muito ruim, foi muito agressivo, fugiu demais, ele trabalhou demais, ou você acha que a tua mãe foi uma pessoa assim, que devia ser diferente. Parece que ela cria a mesma situação no futuro e coloca você para viver no lugar do outro. Para você entender que você tomou a mesma decisão que o outro tomou, que você está repetindo a mesma coisa que o outro fez, para que você entenda, né, pela empatia, por estar no lugar do pai ou da mãe, ou seja, de quem for lá atrás, você entender por que, que ele fez o que ele fez. Não que você vá tomar a mesma decisão que ele, mas você entende por que, que ele fez, e aí você entende que não foi por você, não foi contra você, ele só era um ser humano cheio de questões e que estava fazendo o melhor que podia, né? Sim, e as decisões muitas vezes dos pais também inconscientes, né? A gente não sabe quase nada dos nossos pais, não sabemos da infância, se eles foram abusados, se eles sofreram abusos morais, se eles trancaram no canal do parto, se enquanto a minha avó estava grávida, ela teve dificuldade financeira, perdeu o emprego. Então as pessoas também já vêm com aquelas dores e nós não sabemos de nada e questionamos e criticamos Pois achando é. que ele devia ter feito diferente, eu queria que ele tivesse Uhum. feito assim. Então, nesse momento, eu acabo interrompendo esse fluxo do amor, e aí, como tu colocou, o universo, às vezes, ou essa criança ela pode também representar um comportamento que tu criticou e julgou, né? Tem vários Uhum. casos, por exemplo, de pessoas que não aceitaram um pai alcoólatra, tiveram um marido alcoólatra, também não aceitaram, e aí um filho alcoólatra, essa pessoa consegue amar profundamente e entender. Uhum. Então o Ou universo às vai vezes, colocando até que a uhum. pessoa resolva essa questão. Ou às vezes a pessoa ela não é alcoólatra, mas ela desconta o vício dela em outra coisa, né? Ela é viciada em outra coisa. Não, mas alcoólatra eu não sou, mas no fim das contas ela tá fugindo do mesmo jeito, ela tá lidando com aquela mesma dor de um jeito diferente, né? Sim, repetindo uma história, às vezes de uma outra forma, justamente do que ela criticava, né? Pois é. Cássio, me fugiu o nome aqui agora, a Rúbia falou, olha, ó, como não se frustrar com a expectativa colocada em um filho e ela não é correspondida, né? Então, Rúbia, a questão é a seguinte, expectativa é uma coisa que eu crio, né? É algo que eu espero que a outra pessoa faça, que o mundo faça, que o universo faça, que o meu filho faça. Mas a expectativa é minha. O filho, ele é um outro ser humano que tem uma vida própria e que ele tem os próprios desejos e tem que viver a sua vida com as suas próprias decisões, né? Então, quando eu crio uma expectativa, gostaria que meu filho fosse assim, se comportasse assim, agisse assim, fizesse tal coisa, eu é que estou criando essa possibilidade de eu me frustrar, porque veja bem, eu aposto
que você deve ter frustrado os teus pais até aqui. Será que não? Será que você não frustrou os teus pais? Teus pais não esperavam que você tivesse uma vida diferente da vida que você escolheu? Só que você precisou crescer. Crescer, frustrar os pais faz parte do processo de crescer, né? Porque você pensa com a tua própria cabeça. E que legal que o teu filho também pode pensar com a própria cabeça dele, e aí ele não veio aqui para fazer o que você espera dele, mas para viver a própria vida, né? Isso que é ir para a vida, né? Ir com as suas próprias decisões, né? Sem dúvida. E aí, as pessoas que têm expectativas sobre os filhos provavelmente tiveram expectativas sobre os pais. Não Uhum. conseguiram também se libertar das expectativas criadas de uma mãe mais amorosa, de um pai que acompanhasse mais, que aquela questão das críticas, daí acaba também criando expectativas com relação aos filhos, como se o filho fosse suprir aquilo que ela não resolveu com os pais, Uhum. né? Isso você falou dos filhos suprir, eu vejo isso acontecendo muito de a pessoa adulta. Aí a pessoa, por algum motivo, ela não sente que não pode realizar os sonhos dela. Por conta de não ter um trabalho, de não poder ter uma profissão, de não conseguir fazer a faculdade que ela queria, de não ter dinheiro, não sei. Alguma coisa fez ela sentir que ela não pôde realizar os sonhos. E ela quer que o filho realize os sonhos por ela. Ela quer ver no filho aquilo que ela gostaria de ter feito e não pôde. Então faz uma força para que aquele filho queira o que ela quer, para que aquele filho vá por um caminho que é o que ela gostaria que fosse. Né? Às vezes, essa pessoa, esse adulto hoje, né, sentiu que não foi apoiado lá atrás em uma decisão que ele queria ter tomado para uma carreira profissional, esportiva, sei lá. E aí ele sente que não foi apoiado. Ele diz assim, não, agora eu não quero que o meu filho passe pela dor que eu passei de não ser apoiado. Então eu vou apoiar ele. Só que às vezes essa pessoa ela faz uma força tão grande que ela não vê o limiar entre eu estou apoiando o meu filho para ele conseguir o que ele quer e eu estou fazendo força para que o meu filho vá por um caminho que eu quero que ele vá, mas que ele não está contente e não sabe me dizer que não quer, né? Exatamente. E os filhos, muitas vezes, eles não expressam, eles acabam fingindo que está tudo bem e continuando querendo agradar aquele desejo dos pais. Às vezes até uma coisa que não é dita claramente, mas é sentido na postura do pai e da mãe. Aí o filho se coloca numa posição para fazer pelos pais e acaba perdendo também a identidade dele. Ele se torna um personagem que veio ali para agradar os pais, para realizar o sonho do pai ou da mãe, aquilo que não foi realizado. Então, essa criança acaba se modificando, perdendo a sua essência para suprir essas questões mal resolvidas da mãe ou do pai. Uhum. Não, isso acontece muito, né? Eu vejo assim, eu costumo dizer, Cássio, que as dores que mais doem na gente, elas são invisíveis, assim, sabe? É aquela dor assim do tipo, ah, minha mãe queria que eu fizesse tal coisa e hoje eu me sinto um fracasso, embora eu tenha uma profissão, tenha um trabalho, tenha um emprego, uma família e tal, eu me sinto um fracasso. Aí quando você vai ver no fundo, essa pessoa se sente um fracasso porque ela sente que ela não está sendo fiel àquilo que a mãe esperava, que o pai esperava, que de alguma forma é como se ela estivesse causando uma dor, uma injustiça ali, né? E aí ela está vivendo a vida que ela escolheu com as decisões que ela tomou, mas ela sente que isso é errado, que ela não devia estar indo por aquele caminho, né? E isso é o que eu digo que é a dor invisível, que você não tem ideia de onde é que isso vem, mas geralmente isso vem dessa coisa que não foi dita, nunca foi assim, eu quero que você faça isso. Mas ficou implícito no jeito de ser tratado que se esperava que você tivesse um caminho, e aí quando você não toma um caminho diferente daquele, fica essa lacuna, né? Essa dor aí, né? Exatamente. E as pessoas também querendo fazer muito diferente. Hoje em dia, a geração de pais aí mais novos que criticou, que tiveram os pais ausentes, que os pais muito rígidos, que cobravam demais, também tenta fazer muito diferente, dando demais para os filhos, protegendo demais. Aí entra numa questão, mesmo o filho recebendo tudo, ele não faz. Entra uma questão também da superproteção, né? O excesso de proteção, o excesso de zelo, fazer pelo filho, tentar guiar. Tudo que eu não recebi da minha mãe e do meu pai, agora eu vou dar para o meu filho. E as pessoas também acabam se frustrando, porque mesmo fazendo tudo, essa criança não se torna uma criança mais forte. É uma Sim. coisa que às vezes acaba até enfraquecendo se passa do limite da proteção. O que tu Uhum. tens para nos falar sobre a superproteção das crianças? Sim, não, isso aí é muito nítido, né? Porque a gente tenta proteger o filho para evitar que ele passe a dor que eu passei lá atrás. Porque eu acho que tive que crescer sozinho, que os meus pais eram ausentes, que não me apoiavam, que não me ajudavam. Então agora eu vou fazer pelo meu filho diferente, para que ele não sofra aquela dor. Só que, cara, o teu filho não é você, né? E você não é o teu pai. Você não vai pensar
Você não vai, o teu filho não vai passar pelas mesmas coisas que você passou porque é um outro momento, é uma outra fase, é uma outra família, né? São coisas diferentes. Então você tem que olhar para o teu filho e ver o que ele precisa. Não o que você acha que pode estar doendo nele com base na tua história de vida, né? Mas assim, o que que realmente está fazendo? Porque isso acontece demais, assim, esse pai, ele super protege, ele sufoca esse filho, né, querendo dar o melhor. É claro que ele não faz isso por mal, ele faz isso na melhor das boas intenções. Ele quer que o filho tire uma boa nota, que o filho vença os seus medos, que o filho vá lá, cresça, se divirta, enfim, que ele se sinta seguro, amado, que de alguma forma, se esse pai ele teve problemas financeiros, por exemplo, ele vai tentar fazer com que esse filho sempre tenha dinheiro e não tenha que lutar por esse dinheiro, porque para ele foi difícil ter que lutar. Só que agora, se esse filho cresce e nunca tem que lutar por isso, ele não sabe fazer o dinheiro, ele não sabe como é que isso funciona. Ele sabe que as coisas sempre chegam para ele, caem, né? Ele não sabe de onde, só chegam para ele. Aí a hora que ele chega naquela vida adulta, né? E que ele tem que viver por conta própria, aí bate o desespero, né? Crise de ansiedade. Como é que eu faço isso, né? Como é que a louça não se lava sozinha? Como é que a roupa não se lava sozinha, né? Como é que o dinheiro não entra aqui? Como assim eu tenho que pagar o aluguel? Como é que funciona isso, né? E aí, às vezes, na melhor das boas intenções, querendo proteger o nosso filho, a gente está causando neles uma dor, porque a gente está impedindo eles de crescer, né? Aquela dor de ter que lutar, conseguir, correr atrás, é o que faz eles crescerem, né, Cássio? Exatamente. E os pais acabam até aí, depois de fazerem todo esse movimento, essa proteção, não entendendo e também criticando os filhos. Meu filho, na minha época, se eu fizesse isso, era tal e tal coisa. Olha tudo que eu te dou, olha tudo que eu faço por ti. Porque tu tá reclamando, tu tem que, às vezes uma exigência também, tu tem que ser feliz, né? Uma exigência também muito pesada. E aí os filhos acabam também entrando nessa própria frustração que tem essa origem justamente em pai e mãe que tem uma dor mal resolvida, como tu colocaste bem. Então, essas expectativas que nós temos sobre nós, transferimos para eles e como se eles fossem um problema, né? Nós temos questões aí eu levo meu filho na psicopedagoga, levo meu filho na terapia, levo meu filho em tudo que é lugar para tentar resolver aquela questão dele, mas eu, ao mesmo tempo, não consigo ter um tempo também com o meu filho e não consigo eu me resolver. Eu queria que meu filho fosse mais tranquilo, mas eu sou um cara estressado. Eu queria que meu filho fosse mais estudioso, mas eu também tive as minhas dificuldades. Então, essa coisa, esse reflexo, né, esse nosso fruto, ele tem que ser investigado primeiro nos pais, depois, antes dos pais, nas raízes, nos nossos pais. E aí a gente consegue começar a entender essa dinâmica do porquê que meu filho está apresentando aquele comportamento, aquela dificuldade. Será que não sou eu que estou causando isso? E muitas vezes é uma coisa inconsciente, é uma coisa que a gente faz pelo bem, mas acaba, é que nem os nossos pais, nos cobravam, faziam tudo pelo bem. Eles não sabiam que daqui a pouco aquilo poderia estar traumatizando. E a ideia é de tentar concordar com os nossos pais para se libertar as expectativas que nós criamos nos filhos. Pois é. Eu costumo dizer assim, Cássio, que eu tenho duas filhas também, né? Você também tem dois filhos aí, né? Eu tenho uma de 8 anos e uma de 5. Eu costumo dizer assim, cara, os filhos, eles não fazem o que a gente diz para eles. Eles fazem o que a gente faz, né? Cara, então assim, eu tenho certeza, eu costumo sempre dizer isso para quando eu atendo alguém assim que está se sobrecarregando, esse pai ou essa mãe que acha que tem que dar a vida pelo filho, assim, de não poder ter nenhum momento de paz, não poder se priorizar, tá sempre ali se doando e tal. Eu sempre digo assim, cara, eu tenho certeza que você quer que o teu filho, quando cresça, seja uma pessoa livre, segura, dona de si, que tenha tempo para si, que possa relaxar, que possa se priorizar, que possa saber colocar o limite nas pessoas, que não se doe demais, né? Tenho certeza. A pessoa sempre diz sim, concordo, né? Também acho, né? Eu digo assim, então, você entende que você tem que ser esse exemplo para ele? Porque teus filhos não fazem o que você diz para eles. Não adianta você dizer, filho, se priorize e você não se priorizar. Filho, cuide da tua saúde aí você não fazer nada por isso, né? Não adianta. Você tem que dar esse exemplo. E o problema que acontece muitas vezes é que o filho, principalmente o filho pequeno, até os 7 anos, assim, geralmente ele acaba mostrando aquele padrão familiar, mostra tudo aquilo que os pais não querem ver, né? Aquilo que os pais estão... Todo mundo daquela família sente aquilo, mas ninguém fala, né? Vamos deixar quieto. Aí aparece uma criança ali que ela chega e mostra tudo isso, ela evidencia isso. Ela escancara, né? Ela esfrega na nossa cara tudo aquilo que a gente não quer ver. Porque é isso que os filhos fazem, eles esfregam na nossa cara o que a gente não quer ver. Aí o que acontece? A gente olha para aquele filho e diz assim,
esse meu filho aí é um problema. Ele que é o problema. Eu tenho que resolver esse problema. Vamos tratar essa criança aí e tal. Só que às vezes a gente sabe que aquilo está dentro da gente, né? Então não é porque a gente não goste, né, daquilo ali. A gente está tentando o melhor, mas às vezes esse melhor a gente precisa entender o que a gente está passando para ele, porque esse filho não veio para a vida sabendo. Ele está aprendendo com o que você está passando e vivendo, né? Exatamente. E na visão sistêmica tem essa questão do que nós não aceitamos ou em nós mesmos ou do que nós excluímos de alguma forma na nossa família, um membro que é muito criticado, que não foi o exemplo, que jogou dinheiro fora, que tinha os seus vícios, os seus problemas, e os pais tentam meio que não falar sobre essa pessoa, excluir da família, afastar, né? Não é nem dito essa situação, o filho acaba justamente, como ele é um amor puro, por amor a você lá, meu titio, que não é exemplo, eu vou repetir essa história, eu vou ser que nem você. Então, as exclusões, quem nós excluímos do nosso coração, quem nós criticamos demasiadamente a ponto de afastar, essa pessoa não faz parte da família, muitas vezes o filho vai se emaranhar, vai repetir aquele padrão que nós estamos excluindo. Então, Pois isso é. é uma coisa bem delicada, porque todos têm o direito a pertencer na família, independente das suas dificuldades, mesmo que foi uma pessoa que provocou muita dor, ele tem que tentar ser compreendido e não julgado e criticado. Tentar, eu dou um lugar ao meu coração para justamente não acontecer essa repetição. Agora, quando eu excluo e critico e falo mal e começo é uma forma realmente de negar essa pessoa a pertencer à família, o meu próprio filho pode repetir esse padrão para mim tentar entender aquela dinâmica. Mais uma vez, aquilo que tu colocou, o universo coloca de novo a situação que eu estou excluindo para mim aprender a lidar e aceitar de uma vez por todas isso, né? Tem um filme muito didático disso aí, né, da Disney, que é o Coco, né, A Vida é uma Festa, que aí tem Sim. né, que a família toda exclui o cara lá, o avô, porque ele foi tocar, né, foi virar músico, e aí dizem que ele desistiu da família para virar músico, né, mas aí a história vai tendo a trama, e vai contando o outro lado da história que a família não sabia, e aí o neto dele sempre sonhou em ser músico e sempre sentiu aquele desejo, e diziam que era proibido tocar música e tal, tal, e aí tem toda a história aí que ele vai resgatar isso, mas é bem ilustrativo, né? Uma boa sugestão, já que a gente está falando de pais e filhos hoje, para a gente entender isso aí, né? Entender também, assim, que a gente não nasce em branco 100%, porque a gente nasce dentro de uma família. E essa família já tem uma história de centenas, de milhares de anos, desde antes da gente estar aqui, né? E o jeito que os nossos pais criam a gente, o que digamos, os valores que eles têm, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, tudo isso veio moldado por essa história que eles aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais. Então, assim, a gente precisa entender essa história aí para a gente entender que não é do zero que a gente parte, né? A gente tem um lugar que influencia muito a nossa construção da nossa identidade, né? Sim, porque cada geração vai fazendo o seu melhor, tentando ajustar, e não é uma coisa que eu não devo pensar então em fazer diferente os problemas que meus pais passaram, as brigas. Sim, mas tu não deve julgar os teus pais. Tu entende e consegue fazer um pouco diferente do teu jeito. Agora eu critiquei demais, inevitavelmente eu vou repetir. A minha mãe gritava demais comigo, daqui a pouco eu estou gritando com os meus filhos. Então eu posso fazer um pouco diferente, mas entendendo que meus pais fizeram o que eles puderam fazer. Acessando essa gratidão pela vida e o que mais eu recebi além da vida, porque senão eu naturalmente vou repetir e vou perder o meu tônus emocional com os meus filhos, né? Eu peço para o meu filho, sei lá, lavar a louça e ele não lava, eu falo para ele estudar, ele não estuda. Mas, claro, tu é uma árvore que está desconectada das tuas raízes, tu não concorda com os teus pais, então o teu filho Uhum, não consegue realmente ficar no lugar dele porque nem tu tá no teu lugar. Então uhum. essas dificuldades são muito mais profundas que um simples não conseguir lidar, não conseguir guiar o filho, se nem eu consigo concordar com o que eu recebi. Pois Então o filho é. provavelmente tu não vai conseguir guiar e esse filho talvez nem te escute também, porque tu não Uhum. supostamente não quis escutar o que teus pais fizeram ou falaram, né? Uhum. E é muito profundo isso, né? Essa reflexão que traz para a gente olhar a nossa história de vida e o que a gente passou até aqui, né? E que a gente está inserido nessa família. E que nem você fala assim, quando eu julgo os meus pais, né? Às vezes eu acho que eles não foram bons o suficiente, que eles foram fracos, ou que eles foram agressivos demais, ou que eles não tiveram dinheiro suficiente, ou não tiveram tempo suficiente, ou que eles ainda não têm, né? Às vezes eu, como adulto, julgo meu pai e tal.
Aí o que que eu vejo? Eu vejo muita gente assim que a pessoa está sobrecarregada porque ela está tentando levar os pais nas costas, a família nas costas. Como diz assim, tadinho do meu pai lá porque não tem uma casa própria até hoje, porque não tem não sei o quê, porque ele tem um carro velho. E aí, assim, às vezes até a pessoa sente que ela não pode prosperar na vida, porque como é que eu vou ter um carro melhor que o meu pai? Como é que eu vou comprar uma casa melhor que a dele, né? E aí essa pessoa, às vezes, ela sente que ela precisa cuidar daqueles pais, né? Só que o que que acontece? Não é não é o papel dela fazer isso. Ela não tem autoridade para fazer isso. Ela não tem capacidade de fazer isso. Porque os pais é que são os pais. Ele é o filho, embora ele seja adulto, embora os pais possam ser idosos, não importa, eles são os pais, né? E não quer dizer que eles vão estar sempre certos porque são os pais, mas quer dizer que na questão de hierarquia eles estão lá, são os pais e nada vai mudar. Isso não interessa o quanto você brigue, o quanto você não goste, o quanto você ache ruim, eles vão continuar sendo seus pais. Só que às vezes isso, o julgamento que você faz sobre eles, atrapalha a tua vida, né? Porque você pensa assim, por que que o meu pai não faz isso? Por que que eu quero dar uma coisa para ele e ele não aceita? Por que que eu quero fazer não sei o que lá, né? E isso não funciona? Ou por que que eu digo para o meu pai ir por esse caminho, fazer tal coisa e ele não vai? Cara, ele é o teu pai, ele não é teu filho, ele não é teu irmão, ele não é alguém que você, né, foi contratado para dar opinião sobre a vida dele. Ele é o teu pai. Você pode gostar ou pode não gostar, não importa. Ele é o que ele é. Você tem que aceitar as coisas como elas são, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa se sente sobrecarregada. Meu Deus, eu não estou produzindo o suficiente, não tenho o suficiente, não consigo o suficiente, eu tenho que ter mais, produzir mais, ganhar mais dinheiro, não sei o que lá, a ponto dela sacrificar a vida dela, sacrificar a relação que ela está tendo com os filhos agora, porque ela não está vendo a família atual dela, porque ela está tentando trabalhar para dar uma vida melhor para os pais, por exemplo, e ela não tem espaço para isso, né? Não tem abertura para isso. E ela sente que aqueles pais são ingratos, parece, porque agora que eu posso, quero dar algo para eles, eles não querem. Né? Então, é muito complicado isso, mas a gente precisa soltar um pouco, deixar cada um viver a sua vida, né? Exatamente, é uma coisa muito pesada para os filhos tentarem nessa coisa do aconselhamento, do eu sei o que é o melhor para ti. Por mínimo que possa parecer, eu escuto isso, eu amo meu pai, mas ele deveria comer mais, comer menos. Eu amo minha mãe, mas ela fuma. E eu questiono, critico, tento mudar um comportamento de uma pessoa que é adulta. Ela veio antes de mim, os filhos dos meus pais, eles são pequenos, né? Então acaba a gente carregando esse peso, se voltando para os nossos pais, tentando ali intermediar o casamento, a alimentação, a forma que tem que viver, o que tem que escolher. E quando eu cuido dos meus pais, naturalmente os meus filhos começam a tentar cuidar de mim. É um movimento que todo mundo sai do lugar. E como é que os nossos filhos cuidam da gente? Dando problema, ficando doente, tendo crises. Qualquer problema que o filho apresente, existe uma dinâmica que às vezes ele está cuidando da mãe, do pai, cuidando do casal, porque justamente nem essas pessoas estão conseguindo se cuidar. Então, naturalmente, ele sai do lugar de filho, que o filho seja uma criança aí de 7 a 10, 12 anos, ele não é para não ter muita preocupação. Vai para aula, estuda, aprende. Às vezes essa criança está no colégio com a cabeça lá na mãe que está triste, com a mãe que está preocupada com dinheiro, com o pai que está com comportamento X, que alguma coisa que preocupa ele. Então começa a ficar muito pesado e essa criança adoece de alguma forma. Ela apresenta medos, ela apresenta ansiedade, ela desenvolve um sintoma e muitas vezes desse sintoma que a criança desenvolve, os pais levam, por exemplo, lá no meu consultório, as crianças, e aí a gente começa, eu atendo a criança e depois dou muita informação para os pais. E os pais percebem, né, normalmente quem que tem que se tratar, na verdade. Uhum. Então a criança vem a serviço, graças ao teu filho que tu veio aqui escutar isso sobre o teu relacionamento. Graças Uhum. ao teu filho que tu veio aqui escutar isso sobre as tuas questões emocionais. Então o filho serve até como um mensageiro para cuidar da família. Porque Uhum. desse jeito a pessoa leva ele numa consulta e o terapeuta, seja a abordagem que for utilizada, vai dar mais informações para os pais. Então, o Uhum. filho cuidando da família, adoecendo e apresentando problemas. Claro, com certeza. Chamou a atenção para aquilo ali, né? De alguma forma aquilo foi visto, né? E não é porque a criança é fraca ou porque a criança vive doente ou algo assim, é porque a criança é sensível, criança é criança, a gente é que faz de conta que a gente é forte, a gente sufoca os problemas que a gente está passando, né? E a gente põe uma pedra em cima e segue em frente e tal, mas isso tudo cobra conta depois, né? E as crianças elas estão aqui para mostrar isso, eles não sabem lidar com isso aí, né? Então, eles estão aqui justamente para fazer a gente ver aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente está negando ali, né? Então, se a gente tivesse a sensibilidade de olhar para os sinais que eles estão dando, né? E poder ouvir, né? Cara, isso muda muita coisa, né? Muda muita coisa. É muito poderoso.
Tem uma técnica que chama, você deve usar também, Cássio, que chama Sleep Talk, que é você conversar com a criança enquanto ela dorme, né? Sim. Então você ir lá, né? Essa técnica é muito poderosa porque você faz o quê? Você diz para o pai falar com o filho, né? Então chegar lá, quando o filho estiver dormindo, iniciou a dormir, dizer assim: você é lindo, você é inteligente, eu te amo, você está seguro. E por mais que pareça uma besteira isso a primeira vez, assim, pro pai, mas quando o pai tá fazendo, cara, isso cura muito mais o pai do que o filho, né? Porque às vezes é o único momento do dia em que o pai pode olhar e dizer assim: eu te amo, você é lindo, você é poderoso. Porque às vezes aquele pai, ele não ouviu isso dos pais dele, ele achava que era errado dizer eu te amo, né? E às vezes ele sente que não tem espaço para fazer isso. Aí, nesse momento, cria um contexto em que ele pode ir lá e falar, né? Dizer isso, botar para fora. Isso fortalece o vínculo, a conexão, isso é muito bacana. Sem dúvida. E aí uma informação importante que tu deu, que às vezes nós, os pais, a sociedade, a gente tem muita correria, trabalho, manhã e tarde, tem muitos filhos que estão no turno integral, almoçam na escola. Então, às vezes, o tempo que os pais têm com os filhos é um pouco de manhã, quando acordam, e depois de tardezinha, pegou na aula, 5h30, 6 da tarde, daí das 6 às 9 já tem que dormir a criança. Então, a criança tem, sei lá, 1 hora, 2 horas com os pais, e aquela falta, pode até mesmo gerar uma culpa nos pais, e a criança começa a pedir algo, né? Acorda várias vezes de madrugada, fica ali, não quer dormir, porque ela quer ficar um pouco mais de tempo com os pais, ela não entendeu aquilo ainda. Então Uhum. existem muitos sintomas das crianças também que, além deles estarem nos cuidando, eles estão pedindo um pouquinho mais de tempo de qualidade. Lembrando que o Uhum. tempo de qualidade é algo diferente de, eu levei na escola, eu fiquei um tempo aqui. É um tempo de conexão, é um tempo de Estar olhar no presente. olho, encostar. Às vezes pode ser 10, 15 minutos, mas é um tempo diferente que a gente coloca ali na semana. Terça e sexta eu vou fazer tal e tal coisa. Talvez algo que o pai goste mais, e outro dia algo que o filho goste mais. Esse tempo de qualidade acaba preenchendo essa criança e ela acaba diminuindo os pedidos. Fica um pouquinho Uhum. menos doente, aquele medo passa, aquela ansiedade diminuiu. Então, o tempo de qualidade, a conexão com os filhos, muitas vezes pode curar, assim como o sleep talking, que é aquele momento, Aham. e o tempo que os pais têm com esses filhos, se puderem achar uma janela de 10, 15 minutos de qualidade, pode justamente começar a resolver as questões dos filhos. É porque muitas vezes, né, aquela criança ela tá dando a demanda porque ela não se sente ouvida, né? Ela quer ser vista. Ela quer ser vista. Toda criança quer ser vista, né? Por mais que seja uma criança tímida e tudo, mas ela quer ser vista. Ela quer ver assim que meu pai tá me vendo, minha mãe tá me vendo, eu sou importante, eu tô aqui, né? E às vezes nessa rotina, às vezes não é por mal, mas a gente está tão preocupado com o trabalho, com o contrato, com o cliente, com o chefe, com não sei o que lá e tal, e a gente vê a nossa dor e a gente não tá vendo a solidão ali, às vezes aquela carência, aquela falta do filho ali, né? E às vezes a gente acha assim, não, eu tô aqui respondendo, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, vira amanhã eu vejo, vira semana que vem eu vejo, vira quando você fizer 18 anos eu vejo, e aí eu acabo nunca vendo, né? Nunca tendo esse tempo. E às vezes é isso que você fala, né? Às vezes a criança ela tá meio que gritando por atenção. E aí quando você para, olha nos olhos, e aí? Como é que você tá? Né? O que você precisa? Cara, às vezes é aqueles minutinhos, ele gera uma conexão, ela se sente vista. E quem está visto não precisa gritar para ser visto. Já está sendo visto. Então não precisa fazer força para isso acontecer, né? Ó, o Éder falou aqui, o Éder é um excelente hipnoterapeuta mineiro aí, meu amigo aí, falou, é importantíssimo conversar e conscientizar os pais que eles são parte essencial do tratamento do filho. É isso aí mesmo. Eu costumo dizer assim, o pai, porque às vezes é difícil a gente aceitar que a gente faz parte daquilo. Às vezes quando você fala para o pai acha assim, não, mas você está dizendo que eu que estou criando o problema. Eu não estou dizendo que você está criando, mas eu estou dizendo que você é a parte essencial do tratamento, né? Você é o pilar que tem aí dentro da tua casa que o teu filho pode se segurar para ajudar a sair de lá, né? Então você tem que estar bem para você poder saber o que fazer, como agir e compartilhar esse bem com o teu filho, né? Justo, a Andressa colocou aqui também, se um adulto quer ser visto, imagina uma criança. Pois Então, é. exatamente. Então, esse tempo acaba muitas vezes preenchendo, senão a gente só olha para os filhos quando ele entra numa depressão profunda, quando ele Uhum. desenvolve aquele medo absurdo, quando eu tenho que pegar ele pela mão e levar numa consulta, pegar ele, olhar para ele, eu não vejo mais saída, aí eu consigo me conectar naquele tempo. E Uhum. só esse fato da gente olhar já dá Uhum. uma certa amenizada, porque a gente teve que olhar para aquilo. Só que a ideia é É. justamente não deixar chegar nesse ponto, ir preenchendo aos pouquinhos, como os Uhum. pais conseguem com a sua rotina,
para evitar que a criança faça um pedido através de uma coisa, às vezes uma doença mais grave, uma situação que é tudo inconsciente, é claro, mas Aham. acaba vindo a serviço de algo. O nosso objetivo aqui é trazer consciência para as pessoas poderem olhar sem precisar, né? Poder, é tipo manutenção de carro, assim, você poder fazer a manutenção sem esperar estragar, sem esperar quebrar a roda, cair a roda enquanto você está viajando, né? Você fazer a manutenção quando você perceber os sinais, né? E você já ler esses sinais e fazer isso sem precisar ter um grande problema envolvido aí, né? Mas você está presente e ver isso aí, né? Isso é muito importante. O autoconhecimento traz isso para a gente, né? Ó, a Itamara, né, falou o tempo de qualidade que é um momento dedicado com atenção plena. E a Rúbia falou, a Rúbia é professora. Enquanto professora, no contexto escolar, percebo que a carência de muitos alunos que chegam e pedem abraço. É nítido a falta que eles sentem dos pais. Não, a Rúbia, ela estava me contando a história, né? É muito incrível, assim. Ela é tipo mãezona, assim, sabe? Ela é incrível, sabe? E aí os alunos chegam e às vezes dizem, prof, posso falar com você? E começa a falar de outras coisas de casa, assim. E é muito legal, eu falei para ela assim, é muito legal ela poder ser essa luz às vezes, porque às vezes aquela criança ela se sente tão sozinha, que ela não tem com quem falar, sabe? E alguém que ela se sente acolhida, se sente abraçada, sente que vai ouvir ela sem julgar, às vezes é esse porto seguro que ela tem na vida. E por mais que às vezes a gente ache, ah, mas eu não sou essa pessoa, eu não tenho a formação para isso, eu não sei como fazer. Cara, escute, abrace, esteja presente, isso aí é tudo que aquela criança precisa, né? Sim, e às vezes os pais também querem, entram numa cobrança, a criança começou a chorar porque perdeu um animal de estimação, não chora, não fica triste, não fica triste. Tá, mas então a criança devia perguntar para o pai, mas é para ficar como então se morreu meu cachorrinho? Aham. Então, como Pois é que eu é. não vou acessar uma tristeza? É no sentido de proteger, mas a gente acaba não deixando a criança expressar, não chora, não fica triste, Uhum. não adianta isso. E a criança também acaba reprimindo, porque foi Uhum. julgada naquele sentimento, e às vezes encontra em momentos com uma professora, com uma pessoa que está um pouco mais calma, para justamente se sentir acolhida e expressar. Porque enquanto Pois os é. filhos têm crises, brigam e fazem birra, é melhor. O problema é quando eles reprimirem para eles aquela situação, que depois vai se transformar em algo maior. Então, É. agradeçam que eles tenham essas birras e crises, porque eles estão conseguindo expressar ainda e colocar para fora. Uhum. Agora, não conseguir, se fechou e ficou naquele olhar, aí seria uma coisa mais preocupante ainda Uhum. do que um comportamento disfuncional. Uhum. E quando tem, né, a negação do que acontece, né, do tipo, a criança cai, raspa o joelho, tá sangrando, aí diz assim, não, nem doeu. Como não doeu? Né, não foi o teu joelho, é óbvio que doeu o joelho. Aí a criança fica com um sinal confuso, assim, porque ela sabe que tá doendo, e diz assim, não doeu. Ou vai dar injeção, né, vacina, e diz assim, não, não vai doer nada. Aí a criança chega lá e dói, e ela começa a chorar, ela não entende, ela se sente enganada, se sente traída, e a gente não faz isso por mal. A gente faz isso porque a gente acha que dessa forma a gente vai proteger, a gente vai evitar um escândalo, sei lá, a gente vai desviar o foco daquilo ali, porque foi como ensinaram pra gente, tem uma coisa que dói, é só não olhar para aquilo, né? Ah, perdeu o cachorrinho, não vamos falar do cachorrinho, vamos falar de outra coisa aqui, que daí não vai doer, né? E aí a criança se sente meio confusa. E também o que eu sinto também, Cassius, é que a criança, quando ela é criticada por algo, ela né, diz que não pode fazer isso e tal, né? Brigam com ela de uma forma mais incisiva, assim, ela não fica com raiva dos pais, ela fica com raiva dela. Porque para a criança, principalmente até os 7 anos, tudo é verdade. Então, se disser assim, você é um preguiçoso, você faz tudo errado, você é burro, você vai mal na escola, você não tem jeito, aquilo ela pega como verdades, assim, ela leva para a vida. E ela passa a vida tentando lidar com essas verdades aí, tentando provar para o mundo que ela não é aquilo que no fundo ela está achando que é, porque convenceram ela disso, né? Sim, e aí no fundo ela acaba justamente tentando se enganar, mas ela vai repetindo e vai falando, eu sou muito burro mesmo. Acaba reafirmando essas frases que às vezes a gente coloca, né? Ou isso é muito difícil, isso talvez isso tu nunca vai conseguir. São coisas que entram como crenças na cabeça da criança, colocadas por pessoas que de alguma forma querem guiar, né? Às vezes o Uhum. pai acaba com um sonho de uma criança, tu quero ser, sei lá, jogador de futebol. Não, isso aí não adianta, é muito difícil, tu não vai conseguir. Então Você acaba nem é bom. limitando aquela coisa e nem deixando a pessoa acreditar no seu sonho. Uhum. Pois é, o pai dizendo, você nem é bom, você nem tem tanta habilidade para isso, né? Você lembrou Exato. da cena do outro filme do Will Smith, que eu não me lembro agora do filme, que ele vai trabalhar na Bolsa de Valores, que ele
Ele vai morar na rua uns dias com o filho dele pequenininho, o filho dele tá jogando basquete num raro momento que ele tem pro menino. Aí o menino vai lá e diz, papai, você é jogador de basquete, não sei o que, e joga. Aí ele para e diz assim, não, filho, desista disso aí, você não tem altura para isso, não tem habilidade, eu não era bom em basquete, você também não é, não sei o quê. Aí o menino se apaga na hora, assim, né? Tipo, ah, tá, né? Aí ele tem a sensibilidade naquele momento de perceber e dizer assim, não, filho, nunca deixe ninguém dizer para você o que você pode, o que você não pode, o que você é bom, o que você não é. Mas quantas vezes a gente faz isso e a gente não percebe, né? Porque a gente está preso no nosso mundo ali e as coisas vão acontecendo, né? Mas, cara, Exato. uma coisa que eu queria dizer, eu até anotei aqui, que eu acho que é importante falar, que para mim, assim como pai, eu achei que foi das maiores, uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender, assim, na prática. É você deixar o teu filho sofrer. Cara, os filhos, eles precisam sofrer, entendeu? Eles precisam passar por dificuldades, eles precisam passar por dores, eles vão se colocar em situações desconfortáveis e você tem que deixar eles aprenderem. Ah, mas o meu filho pode cair, pode se machucar, pode não sei o que lá. Pode, eu sei que pode, mas ele precisa passar por isso. Eu não vou estar lá segurando ele a vida inteira, né? Eu vi o vídeo que você colocou hoje nos stories do Felipe andando de bicicleta ali na praça e Sim. tal. Então, assim, é o exemplo da coisa. Cara, é perigoso andar de bicicleta para criança que está começando, que não tem habilidade e tal, mas você não vai estar do lado dele a vida inteira. Você precisa deixar ele viver as experiências dele, né? E se colocar em risco muitas vezes para aprender habilidades novas, é necessário. E é difícil para a gente entender e aceitar isso, que isso é para a vida inteira. Não interessa se o filho tem 2 anos, tem 20 anos, tem 40 anos, 50 anos. Ele precisa viver as experiências dele e passar por dores, que essa dor é o que vai ensinar ele a nortear o caminho dele, né? Então, a gente olhar para esses filhos como pessoas capazes de aprender, de se desenvolver, e não como um bebezinho que eu tenho que ir lá e evitar que ele sofra, evitar que ele se machuque e tal. Eu tenho que deixar ele crescer e ser o apoio, né? Eu tô aqui para te ajudar, né? Sem dúvida. E em várias situações, o Felipe agora a gente tirou a rodinha, né, da bicicleta, então ele Aham. tá. Hoje era o terceiro dia que ele estava treinando lá. Tava Então, nessa ótimo. coisa desse sofrimento, aguentar uma dor, treinar também a impaciência das crianças, né? Os nossos filhos aqui, desenho, eles assistem tudo por streaming, né? Então, Netflix, Disney, não são acostumados com intervalo. Esses dias estava na televisão, ele estava dando um desenho, começou a dar a propaganda, ele, não quero, se estressou, porque estava dando o intervalo das propagandas. Então, essa impaciência, inclusive, por exemplo, na hora do almoço, né? Crianças que, eu só almoço com o celular. Então, a gente tem que limitar, colocar alguns limites, algumas regras. Criança Uhum, pequena também não tem muita negociação, né? uhum, Se tu não comer com o celular, começar. Tem coisas que é assim e ponto. A gente não pode entrar uhum. numa negociação com os pequenininhos, senão eles vão ganhar essa negociação, né? Tu quer sentar onde? O que você quer comer? Então, de preferência, monta um pratinho, coloca na frente, coloca sentado ali. Aí resgatar aquela criação dos nossos pais que era mais no olhar algumas coisas. Então a gente acaba Aham, permitindo, dando opções, não deixando eles sofrerem, né? uhum, Teve um outro exemplo agora, no encontro que nós tivemos, o Caetano, que é o meu mais velho, de 10. Pai, eu quero uma água. Daí eu falei, pede lá para ti uma água, que é, né? Era anfitriã. uhum, E ele meio envergonhado, assim, eu não gosto, não pediu, não vou pedir, deixei. uhum, Aí eles brincaram mais um pouco, depois bateu a sede um pouco mais forte, tiveram que pedir. Então, esses uhum, movimentos de soltar de alguma forma os filhos são importantes. uhum. A gente acaba achando que fazer por eles, resolver por eles é mais fácil, mas É, depois vai dar mais trabalho, né? mas esse exemplo que você deu do Caetano pedir água, cara, isso aí pode parecer pequeno, mas isso aí é um movimento gigante e muito importante. Por que aquele pai geralmente vai lá e faz pelo filho? Porque ele se sente culpado, ele acha que ele já é um péssimo pai, que ele está falhando como pai e que ele está até negando água para o filho dele agora, nesse momento que pediu, não sei o quê, aí entra numa espiral de culpa e punição, não sei o que lá e tal. E, cara, não, eu tenho filho, porque assim, daqui a pouco ele vai crescer, ele vai estar em um lugar e você não vai estar lá com ele. Se ele não souber pedir água, se ele não entender que ele tem o poder de chegar e dizer, olha, eu quero isso, né? Ele vai passar por dificuldades que ele vai estar esperando que alguém venha resolver, né? E assim ele não vai agora, porque ele sabe que ele tem que lidar com as coisas dele, com as necessidades dele. Então, cara, isso aí é um dos maiores desafios, eu vejo, né? Que a gente deixar eles passar por isso, ele passar por aquela sede mais um tempo, até que doa o suficiente, né? No sentido dele ir lá e pedir aquele copo d'água. Isso aí é incrível, né? É muito bom. E eu estava falando de deixar a pessoa viver a dor. O tédio é uma dor também que as pessoas precisam aprender a viver.
Eu vejo muitos pais que eles se sentem sobrecarregados, tentando manter os filhos ocupados o tempo todo. Aí o filho vai lá, assiste um desenho, ai, tô entediado, vou aqui, vou começar a bagunçar e tal. Não, agora então vamos brincar disso, não, agora vamos sair, agora vamos não sei o que lá. Cara, você tem que viver o tédio também. O tédio também faz parte disso, né? Não é? Ninguém tem a responsabilidade de te manter ocupado o tempo todo. Às vezes você tem que aprender a parar, ouvir os seus pensamentos, fazer uma meditação, conversar, relaxar, né? Sim, o excesso de estímulo que as crianças têm enquanto estão comendo, estão desenhando, estão com o celular. O pessoal normalmente só procura lugares onde tem espaço kids, porque senão não consigo ir, meu filho não para. Então a gente tenta estimular, 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 estimular. E é aquele momento de parar, de depois ter uma leitura, seja na escola, um momento que a criança tem que ficar um pouco mais quieta, ela não está também acostumada com aquilo, porque ninguém ensinou aquilo para ela, não deixou ela Uhum. sentir aquilo, né? Então ela Exato. não Pois não. aprendeu a lidar com esse tédio, com esse momento mais de pausa e acaba realmente Uhum. se descompensando quando é necessário fazer É. isso. Tem o Osho, né? O Osho, ele tem um livro dele que eu li uma vez, eu nunca esqueci essa passagem, né? Ele fala o seguinte, quando ele era pequeno, ele sempre foi muito desafiador, digamos assim, né? E aí ele dizia para o pai dele, quando ele era pequeno, que ele queria subir em árvores. A coisa que ele mais gostava quando pequeno era subir em árvores. A coisa que mais dava alegria para ele era subir na copa da árvore, ficar balançando com o vento e tal. E o pai dizia para ele assim: desça da árvore, você não pode subir, você está proibido de subir em árvore. Aí não é lugar de você ir porque é perigoso, não suba em árvore e tal. E aí ele pegou e falou pro pai assim: ele disse assim, pai, olha só, é da minha natureza subir em árvores. Eu gosto de subir em árvore, me faz bem. E você gostando ou não, eu vou subir em árvore, né? Então, o ideal, né, e essa que é a ideia, né, o ideal é que como pai, né, ele tente encontrar a melhor forma de que ele possa fazer isso de um jeito seguro. Então, vamos encontrar alguém que é especialista em subir árvore, vamos ver o que dá para fazer para ele ficar seguro, qual a melhor técnica, a melhor forma para que ele possa fazer aquilo que é natural para ele de uma forma segura. E não a gente bloquear, limitar, impedir, dizer, não, isso é perigoso porque eu não faria, eu não gostaria, eu não sei o que lá, né? A gente tem essa sensibilidade de olhar pelo olhar do que o nosso filho quer, né? Exatamente, né? Vamos proteger, ó, toma esse cuidado aqui quando estiver subindo, olha o galho, isso não é muito fino, dá as informações e preparar aquele ambiente para que seja de uma forma mais segura. Né? Eu também presenciei um exemplo lá em Passo Fundo, numa praça, que uma criança, eu acho que de 5, 6 anos, veio correndo para abraçar a mãe, e a mãe falou, não corre, minha filha, não corre que tu vai cair. Uhum, Então, a criança não pode nem correr mais agora, uhum, senão ela cai. Essa pois não. criança daqui a pouco já começa a se travar até no sentido de correr. Uhum, Né? Imagina uhum. ela na cabeça dela protegendo a filha, mas já foi uma informação ali que eu fiquei meio que olhando, mas pá, não deixou nem a criança correr, né? Então, no Pois é. sentido de proteção, mas acaba bloqueando. E esse pai que super protege desse jeito, geralmente é o pai que faz as coisas pelo filho, né? E aí ele faz porque ele quer se sentir importante, ele quer sentir que está sendo útil para o filho, ele quer lidar com aquela culpa de ele achar que ele é culpado porque o filho fica o dia inteiro na escola, ele quer de alguma forma naquele momento, né, compensar isso. Aí ele faz demais. E ele fica com raiva até por ele fazer demais. Ele diz, essa criança demanda demais porque eu tenho que fazer tudo, eu tenho que até limpar tua bunda, eu tenho que arrumar tua roupa, eu tenho que lavar teu prato, eu tenho que não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Aí, de repente, daqui a pouco ele tá chamando o filho de preguiçoso, dizendo que o filho não faz nada direito, que o filho é um peso, que o filho é um estorvo, que o filho não sei o que lá. Qual é o estigma que esse filho vai levar para a vida? Sim, Entendeu? Então você tá querendo ajudar, mas, cara, você tá criando problema, assim, muitas vezes. Não tô dizendo que sempre é o caso, né? As crianças têm sim. outros problemas também. Mas muitas vezes, no desejo de ajudar, você é quem cria o problema. Quando se você soltasse ele, deixasse ele viver a vida dele, cobrasse as responsabilidades dele ali, tudo ia fluir mais leve, né? Sim, sem dúvida. Então, retomando um pouco aqui que nós conversamos, os filhos às vezes adoecem para cuidar do pai, da mãe ou do casal. Eles fazem pedidos, eles querem serviços, eles querem uma atenção de qualidade e muitas vezes eles têm esses sintomas justamente para resolver em nós algo. Por que meu filho está apresentando esse comportamento? O que eu posso resolver em mim antes de resolver nos filhos, né? Então a gente vai olhar nós como pais e a nossa relação com os nossos pais, o que ficou mal resolvida. Porque é um fluxo, sem dúvida, que tem uma relação clara e a minha dificuldade com meu filho, um sintoma que meu filho apresentou, muitas vezes está lá numa questão mais profunda. Como é que tu trabalha, assim, Rafael, com relação à hipnose? Eu não sei como é que funciona as crianças, certa idade, que idade que já dá para fazer consulta contigo, o que tu aconselha, o que tu nos fala sobre o tratamento seja adolescentes, eu acho que dá para fazer já a consulta tranquilo, mas crianças,
como é que tu trabalha com a hipnose e a PNL com esse pessoal? Tá, então assim, Cássio, a hipnose e a PNL pode ser usada para tratar qualquer criança, né? Tem pessoas que são especializadas só em atender crianças só com hipnose e PNL, né? Então, assim, não tem um limite, ou não dá para fazer hipnose em crianças, dá. Até porque a hipnose é a gente rebaixar o senso crítico para a gente acessar o subconsciente. Então, veja bem, o senso crítico ele é formado até os 7 anos de idade. Se você parar para pensar bem, uma criança de 5 anos, por exemplo, ela está hipnotizada. Pega uma criança de 5 anos, ela está comendo uma bala, e você diz assim, eu vou pegar a tua bala. Ele puxa e diz assim, não! Ele não entende que aquilo é uma brincadeira, sabe? Ele não entende essas nuances, que é o senso crítico que traz isso pra gente, né? Então, tudo é verdade para essas crianças. Então, a gente, como pais, que somos autoridades na vida de uma criança, se a gente tivesse consciência disso, a gente cuidaria muito mais do que a gente está falando. Que verdades são essas que a gente está fazendo eles pegar e absorver? Porque para eles tudo é real, né? Então, assim, a questão de atender crianças com hipnoterapia, eu sempre faço o seguinte, quando a pessoa diz assim, você atende criança? Eu atendo. Mas eu digo assim, depende da criança e depende do problema, né? Então me conta a história. Aí depende do caso. Então, se é uma criança acima de uns 8 anos, assim, né? E a criança tem um problema na escola, tem uma dificuldade, está fechada, está tímida, está com crise de ansiedade, enfim, né? Está com dificuldade de aprendizagem, cara, super de boas, dá para atender, dá para a gente resolver, lidar com essas coisas. Só que a criança antes dos 7 anos, pela minha prática, né? 90% das vezes o problema é familiar. Ele só está refletindo aquele problema familiar. Ele ainda não criou esse senso crítico 100% dele próprio para ele poder ter esse problema com ele. Então o problema ele é do meio onde ele está. Então por mais que você ajude ele a lidar com isso, ele volta para casa e o problema continua lá. E ele ainda não tem o senso crítico para mudar isso aí, não tem nem poder para mudar o jeito dos pais, né? Então eu sempre digo, quando é a criança antes dos 7 anos, uma criança pequena que está tendo muitas dificuldades e problemas, né? Eu sempre digo assim, olha, eu atendo. Mas primeiro eu preciso atender você. O você quem que é? É quem procurou ajuda. Seja o pai ou seja a mãe, porque geralmente quem procurou ajuda é quem mais está querendo resolver e muitas vezes está sufocando aquela criança. Não por mal, por amor, por querer resolver logo de uma vez. Mas é o que está dizendo, vamos, tem que resolver, você tem que melhorar, você tem que não sei o quê. Eu digo assim, tem que começar por você. Aí o que acontece? A primeira sessão eu faço com esse pai ou com essa mãe. E quando a gente faz essa sessão e essa pessoa percebe tudo que ela passou lá na infância, percebe que ela está repetindo o que aconteceu lá atrás, ela percebe tudo aquilo que ela não está vendo, que a criança está esfregando na cara dela sobre o trabalho, sobre o relacionamento, sobre a vida, sobre dinheiro, sobre esse clima familiar, muitas vezes eu nem chego a atender a criança, sabe? Porque esse pai e essa mãe voltam para casa outros, sabe? Quando eles voltam daquela sessão, eles se dão conta disso. Eles chegam em casa, eles olham nos olhos dos filhos, eles choram, eles se abraçam, eles pedem perdão, eles mudam porque eles entendem que precisa mudar, sabe? E a criança para de mostrar o problema porque o problema não era dela, o problema era do meio, ela só estava refletindo, né? Então funciona assim, já tive que atender, né? De chegar a resolver com pai e mãe, mas ainda a criança tá, então precisar atender a criança. Mas geralmente funciona assim. Sem dúvida, não. Então o pessoal está percebendo aqui que os filhos, na verdade, são só uma projeção, muitas vezes, das nossas questões. Então, nosso Então, a quem veio, espelho. vou tratar o meu filho, vou levar aqui, vou levar lá, tá, mas e eu? Será que eu não preciso? Estou levando em tudo que é lugar e eu não faço nada por mim? Uhum. Né? Essa coisa de também colocar o filho como ele é o meu principal projeto. Não, ele é um dos teus projetos. Porque ao mesmo Uhum. tempo que a gente conversa sobre o tempo de qualidade para os filhos, o casal está tendo um tempo de qualidade. Bah, não, nós não temos mais agora, é só em função do filho, é trabalho, é escola, e o casal não tem um dia que os dois consigam conversar calmamente. E esse tempo de qualidade do casal, né, essa conexão do casal, também reflete nos filhos. Os filhos Ah, sentem que com o certeza. casal se alinha naquele momento. E aí não precisa fazer uma chamada com um medo, com uma doença. Então, o tempo de qualidade para os filhos, mas também para o casal e também para nós mesmos. Né? Eu estou tendo um tempo para mim, praticar meu exercício, fazer minha meditação. Eu não posso fazer tudo em função dos filhos. Eu abro mão da minha vida pelos meus filhos. Eu Uhum. vivo em função do meu filho. Muitas vezes essa criança também vai ficar também sobrecarregada junto com essa pessoa. Claro. Então, ao Não, eu mesmo tempo que atendo. nós temos que olhar para os filhos, temos que olhar para nós e para o casal. Eu atendo muita gente que carrega uma culpa gigante. Aí quando a gente vai fazer a regressão, a gente encontra a culpa a origem disso é momentos em que a mãe, por exemplo, dizia assim: eu parei de trabalhar, larguei minha profissão por causa dos filhos.
Ou então, eu tô com esse marido que ele é agressivo, que ele me bate, que ele não sei o que lá, por causa dos filhos. Eu aguento isso por causa dos filhos. Por causa de vocês eu não pude seguir minha carreira. Por causa de vocês eu não tenho salário. Por causa de vocês, não sei o que lá. Cara, eu entendo que você fez o melhor que você pôde quando você tomou aquela decisão. E não foi fácil tomar aquela decisão de deixar um trabalho, enfim, para cuidar desse projeto, né? De ser mãe ou pai desses filhos aí. Não foi fácil, não foi uma decisão fácil, mas foi o que você achou justo naquele momento. Então, assim, quando a gente faz o que a gente acha justo, o que a gente acha certo, ninguém deve nada pra gente, sabe? Às vezes a gente acha assim, mas eu devo alguma vida pra minha mãe, porque minha mãe deixou de viver por conta de mim, para cuidar de mim, agora ela não tem uma renda, não sei o que lá, então eu tenho que cuidar dela, tenho que me proteger, não sei o que lá e tal. Aí quando essa pessoa que me fala isso, ela tem filho, eu digo assim, o que você faz pro teu filho? O teu filho tem que te pagar? Tipo, a mochila que você compra para a escola, você vai descontar dele? Você está esperando que ele devolva esse dinheiro para você no futuro? Você está esperando que aquele tênis que você comprou, ele pague para você? Não, né? Então, cara, quando o teu filho crescer, ele não te deve nada. Não é assim? Ela diz, eu digo, então, você também não deve nada para os teus pais. Eles te deram o que eles tinham para dar, eles fizeram o que eles acharam certo. Só que às vezes a gente acha que nessa culpa, né, de eu estraguei a vida de alguém, eu tenho que doar uma vida agora. Parece que eu tenho que dar a minha vida para essa pessoa, já que eu estraguei a dela. E não é assim, cada um tem a sua própria vida, né? Eu sempre digo, se aquela mãe, às vezes ela diz assim, eu não vivi por causa dos meus filhos. E eu digo assim, tá, mas você não morreu ainda. Então vamos viver agora. Mas já faz 50 anos, agora é tarde. Eu falei, não é tarde, nada é tarde. Você vai viver até depois dos 100, se for metade ainda. Então vamos Sim. fazer, vamos viver, para de esperar que o outro viva por você. Sim, e existem alguns pais doloridos que cobram dos filhos, às vezes, né? Eu fiz isso e eu imaginei que tu iria cuidar de mim, que tu iria me retribuir de alguma forma, tudo que eu sofri para pagar a tua faculdade. Agora é como se o próprio pai ou mãe cobrando do filho adulto, só que aí essa questão nós encontramos nesse pai, nessa mãe, também uma desconexão com os avós, que seriam os pais dele, e esses pais é como se eles tivessem sede e os filhos eles só têm farofa para dar para os pais. Eles não conseguem matar a sede. Por mais que o filho faça esse doe, se sacrifique, esse pai e essa mãe sempre vai sentir essa falta. Pode até continuar cobrando dos filhos, mas o filho não vai preencher. É uma coisa mais profunda, né? Sim, exato. Você tentar resolver com a coisa errada, né? Não dá para resolver com a coisa errada, tem que resolver da coisa certa, né? É isso aí. Maravilha. Exatamente. E fora, assim, as memórias, né? A gente já conversou aqui bastante, mas tem muitas memórias enquanto a concepção, o período pré-concepção, concepção, o que essa mãe está passando, como é que está o relacionamento, foi planejado, não foi, tive que cancelar os meus estudos, mudei os meus sonhos, tudo isso vai memorizando, a criança também tem todo um reflexo desde a gestação, da história antes dela nascer, porque antes do filho nascer existe o casal, como que esse casal tá. Então, tudo isso tem os reflexos, vão vindo as memórias, aí tem a nossa criação, os nossos medos. Né? É importante os pais estabelecerem uma rotina para essas crianças, darem os limites, tentarem achar esse tempo de qualidade para que esse fruto não precise aparecer machucadinho e volta e meia vai aparecer um conflito ou outro para a gente lidar com as questões também, né? Então, Faz parte. ninguém está preparado para ser pai, a gente vai aprendendo conforme os filhos vão se desenvolvendo. Então é muito importante os pais não se culparem, vocês são os pais certos para os filhos de vocês. Às vezes a gente pode fazer alguns ajustes, né? Aumentar o tempo, colocar mais limite, colocar mais regra, dar mais amor, dar menos amor. Às vezes é dar um pouco menos, cuidar um pouco mais de mim, deixar a criança sofrer um pouco, né? Como tu Uhum. colocaste. Então todos esses movimentos favorecem, a gente pode ajudar os filhos muitas vezes nos ajudando, né? Fica essa Uhum. mensagem clara. Estamos chegando aqui quase uma hora. Eu gostaria que tu, daqui a pouco, pudesse passar algum exercício, alguma ferramenta para o pessoal que tem filhos, que está escutando aqui essa mensagem atento, algum exercício, alguma coisa nesse sentido da hipnose, da PNL, para que esses pais acessem essa força e consigam, daqui a pouco, lidar melhor com os problemas dos filhos. Uhum. Perfeito. Bora lá então, eu vou fazer o exercício primeiro para a gente curar a relação com os pais, tá? Não importa se o teu pai é vivo, se o teu pai faleceu, se o teu pai de alguma forma é adotivo, não interessa, né? Pai, é aquela figura de pai que aparece para você e é isso que a gente vai lidar com isso, tá? E aí na segunda parte eu vou fazer sobre a nossa relação com filhos. Se você não tiver filhos, você termina na primeira parte ali e aí tá tudo certo, tá? Então bora lá, vou pedir para você fechar os olhos aí.
Quero que você faça uma respiração bem profunda, sinta o ar entrando pelo teu nariz, descendo para os teus pulmões. Eu quero que você só relaxe. Não tem jeito certo ou jeito errado de relaxar, tem só o teu jeito, e o teu corpo sabe relaxar. Então deixa ele relaxar. Deixa ele relaxar mais e mais. Quero que você imagine que você está caminhando num gramadinho verde, numa descida. Você vai descendo esse morro suavemente, sentindo a grama cortada sobre a sola dos seus pés. Você vai sentindo o cheirinho de grama cortada, você vai sentindo o brilho do sol no teu rosto, e você vai caminhando mais. Eu quero que você vá caminhando, caminhando, e eu quero que você veja na sua frente os seus pais, seu pai e a sua mãe. Eu quero que você olhe para eles e veja eles na tua frente. Eu quero que você imagine que sobre a cabeça deles, meio para trás, você vai ver uma tela mental, ou vai sentir a presença dessa tela mental. E nessa tela mental, eu quero que você coloque aí todas aquelas dores que eles viveram, que não tem nada a ver com você. Coloca aí as histórias tristes que eles contavam sobre a infância deles, os problemas familiares, a falta de dinheiro, as dificuldades. Coloca nessa tela os conflitos que eles tiveram de relacionamento como casal, porque não é uma coisa tua, mas é algo que eles viveram entre eles. Coloca os problemas, traições, humilhações, dificuldades, tudo que machucou eles. Como foi para eles ser criança lá na casa onde eles cresceram, as relações com irmãos, as coisas difíceis que eles viveram, que eles viviam contando essa história, coloca aí. Agora eu quero que você olhe para essa tela, eu quero que você olhe e entenda que olhando para essa tela, você entende por que os teus pais fizeram o que fizeram para você. Eles sempre estavam tentando fugir dessas coisas, estavam tentando evitar que isso se repetisse na tua vida. Eles estavam, de alguma forma, tentando lidar com isso. Só que eu quero que você entenda também que isso também não está mais acontecendo na vida deles hoje, porque hoje é um outro momento. Hoje isso não está mais acontecendo. Então eu quero que você vá lá atrás e imagine que existe um fio imaginário que liga a cabeça deles a essa tela. Você vai lá atrás com uma tesoura mágica e corta esse fio. Só corta. Você é filho dele, você pode fazer isso. Corta. Quando você corta, eu quero que você sinta aquela tela evaporando, subindo, que nem água quando a gente põe para ferver, vai subindo, desaparecendo, e aquilo deixa de existir. Porque se aquilo já não existe mais na vida real, não precisa existir aí também. Deixa ele sumir. Agora volta aqui na frente deles, eu quero que você crie do lado esquerdo, entre você e eles, uma outra tela mental. E nessa tela, eu quero que você coloque aí todas as piores lembranças que você viveu com os seus pais. Coloca nessa tela momentos de solidão. Coloca nessa tela momentos em que eles brigaram com você. Coloca nessa tela momentos em que você fez algo que você se culpou. Algo que você sentiu que não devia ter dito, não devia ter feito, que você frustrou ele. Coloca nessa tela as dores que você carrega, as vezes em que eles te olharam com aquele olhar reprovador, ou com aquele olhar de decepção. Coloca nessa tela o que doeu de verdade. Veja os teus pais sofrendo aí, dificuldades que eles passaram, coloca aí. Só que agora eu quero que você deixe essa tela preta e branca. Deixe ela desfocada. Deixe ela sem som. E vai diminuindo ela de tamanho. Diminuindo mais, mais, mais. Deixa ela bem pequena. Você consegue diminuir mais do que isso ainda. Deixa bem menor. Bem pequena. Agora cria outra tela do lado direito. Nessa tela do lado direito, eu quero que você coloque aí todas as melhores lembranças que você viveu com esses pais. Porque essas lembranças existiram. Quero que você coloque aqui todo o amor. Quantas vezes eles te pegaram no colo? Quantas comidas eles faziam quando você era pequeno? O que você mais gostava de comer? Quero que você veja os reencontros. Como é que foi os abraços? Como é que é o cheiro deles? Como é que é o amor, o carinho? Quero que você veja aquele sorriso das vezes em que talvez vocês riram juntos até doer a barriga e continuaram rindo ainda mais. Coloca aqui nessa tela momentos em que você sabia que eles estavam muito orgulhosos de você. Por mais que talvez eles não soubessem dizer isso, mas você sabia que eles estavam. Coloca aí momentos em que você estava muito orgulhoso deles. Coloca aí tudo isso nessa tela. Eu quero que você deixe essa tela aqui agora bem grande, bem colorida, bem nítida, bem intensa. Pega aquela tela pequenininha do lado esquerdo e diminui mais, até ela virar um pontinho. Agora pega esse pontinho e joga na telona da direita. 3, 2, 1, 0 e joga. Pega o pontinho, puxa para a esquerda de novo e joga mais uma vez. Puxa e joga, joga, joga. Joga e deixa lá. Agora pega essa telona e põe sobre a cabeça dos seus pais. Eu quero que você olhe e veja que sim, tem um pontinho ali. Mas nesse contexto, esse pontinho aí é relevante. Diante de tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado. Quero que você sinta se tivesse uma energia colorida que representa esse sentimento bom da telona. Que cor será que seria? Sinta essa energia escorrendo pela telona e entrando no corpo dos teus pais, e os teus pais se iluminando com essa energia gostosa. Quero que você se aproxime deles. Eu quero que você veja eles sorrindo. Eu quero que você troque a imagem interna que você tinha dos teus pais por essa que você está vendo aí agora. E a partir de agora, sempre que
que você lembrar deles, ou que você pensar neles, você vai ver eles desse jeito e vai se sentir assim. Porque essa aí é a história real da vida de vocês. Aquelas imagens que estão lá em cima, todas são verdades. A gente não inventou nada disso. É a tua história, contada do jeito que ela merece ser contada. Esses aí são os teus pais de verdade. Eu quero que você olhe para eles, eu quero que você segure nas mãos deles e diga mentalmente assim, pai, mãe, eu amo vocês de todo o meu coração. Eu sinto muito de verdade por tudo que aconteceu na vida de vocês, na nossa vida até aqui. Eu peço que vocês, por favor, me perdoem por qualquer dor que eu causei a vocês, ou que eu não pude evitar que vocês sofressem, porque eu era só uma criança. Quero que vocês saibam que eu sou muito grato por vocês existirem e por vocês serem os meus pais. Eu quero que vocês saibam que quando eu era criança, eu queria que vocês fossem diferentes, eu queria que você fosse o super pai ou a super mãe, mas hoje que eu sou adulto, eu sei que não existe super pai ou super mãe, existe só um adulto cheio de questões internas que está tentando fazer o melhor que pode para cuidar de uma criança. E foi isso que vocês fizeram. O melhor que vocês podiam. Agora eu entendo e eu reconheço. Quero que você dê um abraço nele, sinta o amor que você sente por ele e sinta o amor que eles sentem por você. E receba esse amor. Porque talvez você não conseguia receber esse amor antes, porque o teu julgamento não deixava. Como você podia ser amado por uma pessoa que parecia ruim? Mas agora você sabe que essa pessoa é só uma pessoa. E é a pessoa certa, a pessoa que te trouxe a vida. Então receba esse amor. Só receba. E veja ele sorrindo para você e ele simplesmente seguindo o caminho deles. Deixa ele seguir o caminho deles, leves, tranquilos, em paz. E se você não tem filhos, você só espera até o final. Agora, se você tem filhos, eu quero que você vire para o outro lado, eu quero que você veja os seus filhos aqui na frente. Eu quero que você olhe para eles, eu quero que você encontre dentro de você onde é que está aquele lugar que dói. Porque tem um lugar que dói aí dentro quando você olha para os seus filhos. Um lugar que dói de você achar que você não está sendo bom o suficiente, que você não está dando o suficiente, que você está falhando com eles. Quando você vê eles tristes, quando você sente aquela falta aí dentro, só você sabe onde dói. Quero que você sinta como se tivesse uma bola de vidro dentro de você, como se fosse uma bola de bilhar, assim. Sinta essa bola gelada aí dentro. Quero que você alongue os seus dedos energéticos e puxe essa bola gelada para fora. Eu quero que você veja aí dentro quantas cenas de dor, de dificuldades que vocês passaram, dificuldades financeiras, de momentos em que você se sentiu um fracasso, momentos em que você estava ausente, distante, momentos em que eles ficaram doentes e que você não pôde fazer nada, você se sentiu impotente. Quero que você veja tudo isso aí dentro. Quanto você se culpou, quantas vezes você chorou sozinho. Agora eu quero que você pegue essa bola e coloque no chão aqui na frente de vocês. Eu quero que você imagine que você vai segurar na tua mão direita agora uma marreta gigante, como se fosse um martelo do Thor, assim. Eu quero que você veja dentro dessa marreta todos os melhores momentos que você viveu com essas crianças. Quero que você veja o dia que você soube que ia ser pai ou mãe. Quero que você veja dentro dessa marreta o dia que teu filho ou filha nasceu. Como é que foi olhar nos olhinhos dele ou dela pela primeira vez e ver um pouquinho de você lá. Quero que você veja como é que foi ver essa criança crescendo, essa criança se desenvolvendo, ficando de pé, dando os primeiros passos. Quero que você veja como é que foi ouvir essa criança falar papai ou mamãe pela primeira vez. Como é que foi ver essa criança aprendendo coisas novas e dando aquele sorriso que só você sabe como é. E vezes em que você rolou no chão com essa criança, talvez você brincou, se divertiu, você estava lá. Momentos em que essa criança precisou de ajuda e que ela confiou em você, ela te pediu ajuda e você pôde ajudar. E você pôde ser aquele salvador naquele momento. Sinta isso. Veja o sorriso dessa criança. Eu quero que você sinta que essa energia que está aqui dentro dessa marreta é muito mais poderosa do que aquela bolinha de vidro que está lá embaixo. Então é por isso que eu vou contar de 3 até 0 e no 0 você dá uma retada naquela bolinha de vidro e destrói ela de uma vez por todas. Só vai lá e derruba e destrói aquele 3, 2, 1, 0 agora. E se for preciso, bata de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você sentir que aquilo destrói, esfarela, desaparece. Eu quero que você sinta essa marreta virando uma energia gostosa, uma energia de amor, de carinho, de leveza, de luz, que vai entrando aí dentro do teu coração e vai ocupando o espaço onde estava aquela bola de vidro. Essa energia vai te fazendo se sentir seguro, se sentir leve, se sentir amado, se sentir em paz, se sentir bem. E sinta essa energia percorrendo todo o teu corpo. Eu quero que você olhe para o teu filho, os teus filhos na frente. Eu quero que você veja que tudo está bem como está. Que para eles não está faltando nada. Que aquela falta que você acha que falta, aquele atraso que você acha que tem na tua vida, não falta nada para eles. Está tudo bem.
Eu quero que você sinta que você dar um abraço neles é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Estar presente, dizer eu te amo. Então eu quero que você, nesse momento, olhe nos olhos e diga eu te amo. Eu quero que você leve esse momento aqui agora para depois que você abrir os olhos, depois dessa live, você possa amanhã talvez olhar nos olhos do teu filho e dizer eu te amo. E não importa que você nunca tenha dito isso, que você se sinta desconfortável, você pode aprender a tornar isso confortável agora. Ele merece ouvir isso, você merece dizer. Então eu quero que você vá trazendo esse sentimento de paz com você, e eu vou contar de 1 até 7, no 7 você pode abrir os olhos, e quando você abrir os olhos você traz essa nova sensação aqui. Em 1, vai voltando, em 2, em 3, se sentindo cada vez melhor, 4, vai voltando, em 5, 6, voltando mais e mais, e 7. Fantástico, muito bom. Um exercício de cura, né? Um exercício de concordância, tomar o amor dos pais. O pessoal pode comentar aqui como se sentiu com o exercício, devagarinho, retornando. Muito bom mesmo, Rafael. Parabéns. Legal, valeu, obrigado. O Cássio voltou até com a voz mais baixa, mais calma. Que legal, né? É o Bacana. efeito, sem dúvida, reforçando o amor dos pais para passar essa nossa seiva, né, para os filhos também. Sensacional. Interessante ali, o pessoal percebeu que não é também perdoar os pais, é pedir perdão, às vezes, pelo nosso julgamento, pela nossa expectativa. Me coloco pequenininho, aceito, vejo, eles também são pessoas comuns, né? Eu também tenho coisas em mim que eu quero mudar e não consigo, eles também. Então é realmente Uhum. pequeno, pedir perdão, aceitar, concordar, e aí depois tentar também entender que nós somos os pais certos para os nossos filhos, né? E deixar Exato. essas telas das imagens boas, maravilhosas, né? Exato. Perfeito. Essa Aqui o história pessoal, aí. ó, sentindo emoção, chorei ao lembrar de tudo, né? Não, Ah, maravilha. é muito legal isso, né? Essa história de ser o pai certo para os filhos. Vou contar aqui para vocês, só para a gente finalizar aqui. É uma história que eu vivi, assim, que para mim foi, sei lá, um divisor de águas na minha vida. Eu tive várias coisas, tive várias empresas, fiz várias coisas, né? Mas teve um momento que eu vivi que foi bem difícil financeiramente. Eu fali uma empresa que eu tinha e a minha esposa engravidou da nossa primeira filha naquela época, né? Então, assim, faz uns 9 anos isso, assim, foi o pior momento, assim, né? Eu tava ferrado, não tinha dinheiro, devia para os fornecedores, não tinha de onde tirar dinheiro, tava me sentindo muito mal. E foi a minha escola, né, que me capacitou a fazer o que eu faço hoje, porque foi aquela dor que eu vivi ali que eu senti, né, de dentro, assim, né? E aí, o momento que eu queria contar é que, assim, a minha primeira filha, então, não tinha 1 mês de idade. E aí ela mamou, né? E aí ela precisava dormir, ela tava meio chorosinha e tal. E eu peguei ela no colo, né? Falei, não, deixa que eu vou fazer ela dormir. E ela já tinha dormido, né? Nesse momento tava no meu colo, assim, dormindo, com aquele bodezinho pequenininho. Eu lembro da cena, assim. Aí eu fazendo ela dormir, eu conversando com ela e tal. E eu lembro que eu tava falando, assim, né? Eu sozinho no quarto e eu chorava. Pingava lágrimas, chegava a molhar a roupa dela. E eu dizia assim, você merecia um pai melhor que eu, sabe? Você merecia alguém que pudesse te dar uma vida melhor do que a que eu posso te dar, sabe? Eu queria que você pudesse ter um quartinho mais bonito, pudesse ter uma vida melhor, pudesse ter alguém que tivesse mais presente, né? Que pudesse fazer parte da tua vida de um jeito que eu sinto que eu não estou conseguindo, que eu sinto que eu estou falhando, né? Eu senti que eu estava afundando de todas as formas, assim, né? E naquele momento ali é como se eu sentisse, assim, sabe? Sei lá, como se uma voz falasse comigo assim, mas você é o único pai que ela tem. Tipo assim, como que daí é como quem dissesse assim, ela nunca vai ter outro pai, sabe? Sei lá, pode ter um padrasto no futuro, mas outro pai ela nunca vai ter, né? Você é o pai. Aí fiquei pior ainda, eu pensei assim, ferrou então ela tá ferrada agora, né? Não tem jeito. Aí como se aquela voz, sei lá, dissesse para mim assim, seja o pai que você acha que a tua filha merece. Cara, aquilo ali me deu uma força, assim, sabe? Porque assim, o que acontece? Eu, por mim, tipo, eu aceitava qualquer coisa, vou fazendo, vou resolvendo, não sei o que lá e tal, pra mim tá bom de qualquer jeito. E eu tava tomando decisões que estavam me fazendo afundar mais ainda naquela época. E quando isso fez, né, quando eu tive essa consciência, cara, eu passei a tomar novas decisões. Imediatamente vieram no dia seguinte já propostas que eu sabia que iam me fazer mal e que eu ia aceitar com toda certeza, porque eu tava numa espiral assim, né? E aí aquela proposta chegou e disse assim, será que o pai da minha filha ia fazer isso? E eu pensei assim, não, cara, o pai da minha filha não ia fazer isso. Eu comecei a dizer não, sabe? E quando eu comecei a dizer não,
outras coisas melhores começaram a aparecer, sabe? Começou a abrir espaço. Então, eu sinto que aquilo ali, né, foi um divisor de água, assim, na minha vida de verdade, assim, sabe? Eu deixar de ser o cara que eu era e me tornar o pai que a minha filha merece, sabe? E é um caminho, né? É um processo, mas é bacana. Que história linda, Rafael. Espero que inspire muitas pessoas. Não, perfeito, história magnífica, né? Uma história transformadora. Daí tu vê como a tua filha também servindo de um agente transformador, mas tu tomando essa consciência, né? Com Teu eu interior certeza. trouxe aquela frase ali. Ah, perfeito, que Uhum. história perfeita, essa linda mesmo. Então, pessoal, estamos encerrando. Só relembrar aí para o pessoal aqui de Santo Ângelo, capital das missões, aproveitar a presença ilustre de Rafael Bieleschi, lá de Santa Catarina, curso de hipnose com PNL. Lembrando que esse curso é para qualquer pessoa. Como a gente conversa ali por WhatsApp, o curso às vezes mais que uma consulta, porque a pessoa vai tanto fazer as questões, se resolver e poder aprender ferramentas para lidar com as mais diferentes queixas. Então, teremos o curso de 2 dias, 25 e 26 de maio, sábado e domingo. E o Rafael estará atendendo na segunda-feira, ali no meu consultório. Tem ainda alguns horários disponíveis, né? Tem alguns preços especiais para quem fizer o curso. Então, todo mundo que tiver interesse, entra em contato aqui pelo Insta, no meu arroba, no arroba do Rafael, para mais informações. Vai ser um curso fantástico. Espero que quanto mais pessoas puderem participar para se transformar e ajudar os nossos filhos, ajudar os nossos familiares, cuidando de nós primeiro, né? Agora, claro, às vezes é interessante fazer uma consulta individual, então fica no desejo de cada um, mas eu faço esse convite, reforço para a formação em hipnose com PNL. Então, o Rafael pode falar mais um pouquinho e aí encerramos esse encontro. Gratidão a todos que participaram. Beleza, valeu. Então, esse curso eu já faço ele já tem alguns anos, né? Eu já formei bastante gente. Mas o legal, né, que eu trago no curso aqui é que eu trago o que eu uso na clínica todos os dias, essas ferramentas que eu falei na live, que eu uso para tratar as pessoas, né? Então são as coisas que funcionam. Ah, aí, ó, e aí, Felipe, tudo bem? Beleza? Oi, Ok, tudo bem, isso. Caetano? Aí sim, hein? Agora fechou a live do jeito certo, hein? Pais e filhos aí, maravilha. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Tudo. Legal, deixa eu perguntar uma coisa aí. E aí, o pai de vocês é um pai legal ou não? Sim. Muito. Sim. Viu? É isso que importa, olha aí, ó. É isso que importa, pô, maravilha. Então, gente, fazer esse convite para vocês irem para o curso aí, o Caetano vai passar lá também, ó, certeza que vai, né? O Felipe também, né? Vamos passar todo mundo lá. E assim, ó, esse curso ele não é só para quem quer ser terapeuta, ele é um curso para você se conhecer, para você ser acolhido. Às vezes você não recebeu aquele abraço, sabe? Assim, você sente que você tem que ir para a vida, que você tem que ser durão, que você tem que dar conta de tudo, sabe? Esse é o momento de você ser acolhido, de você poder falar das suas coisas sem ser julgado, de você ter ferramentas para você lidar com as suas questões internas, cuidar também, e vai ter ferramentas profissionais para você lidar com os seus filhos, com os seus pais, com as pessoas que estão precisando aí, tá bom? Fica esse convite e vai ser um prazer, tá bom? Valeu, muito obrigado, boa Valeu, noite aí. Rafael. Obrigado. Tchau, pessoal. Qualquer Tchau, coisa, escrevam. Gratidão a todos que participaram. Parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez, fantástico. Um beijo valeu, da família. Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.